Chambinho, professor Márcio Gomes, de Física. Hoje nós iremos realizar a nossa primeira playlist, tá certo? Para você fazer uma revisão toda especial para o Enem. Ela será organizada em termos de competências e habilidades. Fique ligado! Bom, gente, vamos ver aqui a nossa primeira questão. Competência 5, tá bom? Como a nossa primeira aula aí vai ser sobre a competência 5, nós temos aqui a competência 5, habilidade 17, questão que foi tema da Unesp. A questão aborda o conteúdo de energia. Então a questão fala o seguinte: a figura ilustra um brinquedo oferecido por alguns parques, conhecido como tirolesa, no qual uma pessoa, desce de determinada altura, segurando-se em uma rodana, apoiada numa corda tensionada. Em determinado ponto do percurso, a pessoa se solta e cai na água de um lago. Considere que uma pessoa de 50 kg parte do repouso do ponto A e desça até o ponto B, segurando-se na rodana, e que nesse trajeto, atenção aí, tem havido uma perda de 36% da energia mecânica do sistema, devido ao atrito com a rodana. Ele diz que no ponto B, ela se solta, atingindo o ponto C na superfície da água. Em seu movimento, o centro de massa da pessoa sofre um desnível vertical de 5 metros. Traduzindo, a perda de altura foi de 5 metros. Podemos afirmar, gente, que a pessoa atinge o ponto C com uma velocidade em metros por segundo de um módulo igual a 2 pontos. Então, moçada, nessa primeira questão, vamos observar, tá certo? Que trata-se de um sistema que nós temos dissipação de energia. Por que nós temos dissipação de energia? Porque ele diz que ao longo desse trajeto aqui, foi perdido 36% de sua energia mecânica, tá bom? Desde o momento que ele sai do ponto A em repouso até chegar aqui no ponto C. Então, se no processo ele perdeu 36% da sua energia, o que foi que sobrou? 64%. Então, você poderia dizer o seguinte, que a energia, mecânica que ele vai ter em C é apenas o quê? 64% da energia mecânica que ele teria no ponto A. Tá certo? Lembrando que quando ele sai do ponto A, ele sai do repouso. Então, se ele sai do repouso, a sua energia cinética é zero, ele não tem velocidade, tá bom? Então, o que acontece? A energia mecânica, como é que a gente calcula a energia mecânica? A energia mecânica é a soma da nossa energia, o quê? Cinética, no ponto C, mais a energia potencial no ponto C. Isso daqui vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser igual a 64% da energia mecânica em A, que no caso a energia mecânica em A também será o quê? A soma da nossa energia cinética mais a nossa energia potencial. Vamos agora, gente, brincar do que tem e do que não tem. Vamos lá. Então, no ponto C, perceba que no ponto C, quando ele atinge aqui a água, a altura vai ser zero. Então, ele não vai possuir energia potencial. Então, vamos lá. No ponto A, eu não tenho energia cinética, porque ele está partindo da onde? Do repouso. Então, velocidade zero. Energia cinética também vai ser zero. E no ponto C, eu não tenho energia potencial, porque ele já perdeu aí, moçada, toda a altura. Então, o que acontece? Eu vou ficar com a energia cinética em C, que vai ser igual a 64% da energia potencial em A. Então, nós temos o que, gente? Energia cinética em C é a massa vezes quem? Velocidade ao quadrado sobre 2. Isso daqui vai ser igual a 64% da nossa energia potencial quando ele estava no ponto A. E a nossa energia potencial no ponto A seria quem? mg vezes H. Então, vamos cancelar aqui a massa, O M com M dá para cancelar de forma bem tranquila.
Então, nós temos que V ao quadrado sobre 2 vai ser igual a... Vamos escrever isso aqui de uma maneira diferente. 64%, gente. Isso aqui é 64 dividido por 100. Então, 64 por 100 daria quanto? 0,64 multiplicado por 10, que é a nossa gravidade, multiplicado pela altura inicial de queda, que seria de quanto aqui no desenho? 5 metros. Seria automaticamente aqui 5 metros, tá bom? Então, moçada, 0,64 multiplicado por 10 dá 6,4, multiplicado por 5 vai dar 32. 32 multiplicado por 2, nós teremos o quê? 64. Então, V ao quadrado é igual a 64. Extraindo a raiz quadrada de 64, nós chegamos que a nossa velocidade seria de quanto? 8 metros por segundo. Então, moçada, na nossa primeira questão de nossa playlist, marca a opção letra correta, letra A. Então, Xambinho, dando continuidade, vamos para a nossa segunda questão, onde nós vamos trabalhar competência 5 e agora habilidade 18. Assunto, corrente elétrica, tá? Um pouquinho de circuitos aí, tá bom? A questão de número 2, nós vamos trabalhar a habilidade 18 da competência 5, que foi tema da nossa Universidade de Fortaleza, da Unifor. A questão fala o seguinte: a eletricidade hoje faz parte do nosso dia a dia, está presente em quase todos os dispositivos e aparelhos de uso pessoal, doméstico e industrial. O circuito elétrico consiste na ligação de elementos ou componentes elétricos como resistores, fonte de alimentação, interruptores, lâmpadas e etc. Considere um circuito de corrente contínua constituído pelo menos por uma bateria que vai fornecer a energia ao circuito por um receptor dessa energia, que pode ser resistores, capacitores e pelos condutores elétricos, que faz a condução de eletricidade entre os elementos. Em qualquer circuito elétrico, os pontos onde ocorrem junções de 2 ou mais fios que possam passar corrente elétrica chama-se de nós. A lei de Kirchhoff dos nós nos diz que a soma das correntes elétricas que chegam a um determinado nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Tá certo? Vejamos aí a nossa figura, gente, tá bom? Essa lei pode ser interpretada também como o quê? A letra A fala: lei da conservação da massa. Letra B, a lei da conservação da energia. A letra C, a lei da conservação do momento linear. A letra D, a lei da conservação do momento angular. Ou letra E, a lei da conservação da carga. Vejamos aqui, Xambinhos. Então, Xambinho, o que é que nos traz a lei dos nós? A lei dos nós nos traz que o somatório das correntes que chegam nesse nó é igual ao somatório das correntes que saem desse nó. Tecnicamente, o que é um nó? É o ponto de junção e de separação de quê? De correntes. Note aqui na nossa figura original aqui. Nós temos aqui esse ponto aqui que vai funcionar como o nosso nó. Tá? Por que ele funciona como o nosso nó? Porque vocês estão percebendo que nesse ponto a corrente 2, a corrente 3 está chegando e nesse ponto a corrente 1 e a corrente 4 estão o quê? Saindo. Então, se nesse ponto eu tenho que ter que o somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem, quais são as correntes que estão chegando nesse ponto? Eu tenho a corrente I2 e a corrente I3. Então, eu faço o quê? Eu somo a quem? As correntes que chegam nesse nó. A soma dessas correntes que chegam nesse nó tem que ser igual a quem? A soma das correntes que saem desse nó. Quais são as correntes que estão saindo desse nó? A corrente 1 mais quem, gente? A corrente I4. Tá certo? Então, moçada, a nossa questão, ela pede para você comparar, a questão da lei dos nós com qual lei? Com a lei da conservação da energia? Com a lei da conservação do momento linear? Qual a lei, tá certo? Na verdade,
ela é idêntica à lei dos nós. Perceba aqui comigo o que é que se refere realmente à questão da lei dos nós. Observe, o que é que seria o cálculo da corrente elétrica, tá certo, dentro de um fio? Quando você vai fazer o cálculo da corrente elétrica dentro do fio, você tem que trabalhar o quê? Você tem que trabalhar a quantidade de carga que está passando pela área desse fio em um certo intervalo de tempo. Então, matematicamente, eu teria que essa corrente elétrica 2, ela seria quem, turma? Ela seria a quantidade de carga 2 que vai passar em um intervalo de tempo ΔT, tá certo? Mais quem? Mais a corrente 3. Quem é a corrente 3? É a quantidade de carga 3 que vai passar o intervalo de tempo ΔT. A corrente 1, quem é que seria? A mesma coisa. Quantidade de carga 1 que passa em um intervalo de tempo ΔT, mais a quantidade de carga 2 que vai passar no intervalo de tempo também ΔT. Tá certo, gente? Agora, como a coisa acontece de maneira o quê? Simultânea, esse intervalo de tempo é um só. Então, a gente poderia aqui, moçada, ó, simplesmente cancelar o quê? Esse intervalo de tempo. E o que que a gente obtém? A gente obtém que a soma das cargas que chegam nesse nó é igual à soma das cargas que saem desse nó. Portanto, moçada, a lei dos nós nada mais é do que o princípio de quê? Da conservação das cargas elétricas. Portanto, a nossa segunda questão deveria marcar qual letra? A letra E, tá certo? E aí, povo lindo, bonito e maravilhoso, agora é Química com o professor Vieira. Olha, estamos aqui resolvendo questões da competência 5, habilidade 18. Temos aqui o seguinte, olha, nas figuras 1 e 2 estão representados sólidos cristalinos, sem defeitos, que exibem dois tipos de ligações químicas diferentes. Observa aqui um detalhe, ó, onde ele diz aqui, ó, nuvem de elétrons. Nuvem de elétron dá aquela ideia de movimentação de elétrons. Aí você já vai associar a isso aqui a ligação metálica, porque você sabe que os metais são bons condutores de calor e de corrente elétrica por conta dessa nuvem. Logo aqui embaixo nós temos aqui outra cristal, só que você está observando aqui, ó, que você tem ligação iônica, você não está percebendo aqui, ó, elétrons livres. Aqui eu tenho um composto formado por ligações iônicas, aqui eu tenho um sólido cristalino. Então o primeiro, perceba tranquilamente que é ligação metálica, o segundo, ligação iônica. E pode perceber aqui, ó, que o ânion, obviamente, o raio do ânion é maior que o raio do cátio. Aí chegamos aqui o seguinte, primeiro, lembra da aula de ligações iônicas que eu te mostrei? O sólido iônico só conduz corrente elétrica em dois momentos da vida, no meio aquoso e no estado fundido, por apresentar o quê? Íons livres. Já o sólido metálico, por conta dessa nuvem de elétrons, vai ser um bom condutor de calor e de corrente elétrica. Portanto, sólido que irá conduzir a corrente elétrica, no caso aqui, vai ser o da figura 1, por se tratar de uma ligação metálica. Então, perceba agora aqui, vamos para as alternativas. Letra A, na figura 2, corresponde a um sólido condutor de corrente elétrica. Não, não, não. A figura 2 é a ligação iônica. E mais uma vez, os compostos iônicos só conduzem corrente elétrica no meio aquoso ou estado fundido. Descarta a letra A. Na figura 1, corresponde um sólido condutor de corrente de eletricidade. Muito bem, ó, tá aqui a figura 1 aqui, ó, sólido metálico, aquela nuvem de elétrons, beleza? Então tá aí a primeira questãozinha para vocês. Mais uma questão de química com o professor Vieira Filho. Competência 5, habilidade 17, uma questão bem simplesinha de termoquímica, só para clarear um pouquinho aí, ó, seu conhecimento. Então veja aqui o seguinte, ó, a reação de redução do óxido de cobre 2, olha ele aqui, pela grafite, pode ser representada pela equação 1. Então observe aqui um detalhe, essa equação 1 aqui é a equação principal, vai ser a equação que ele vai pedir
a variação de entalpia. Aí falou o seguinte, dadas as equações 2 e 3, mostrando aqui os devidos valores da variação de entalpia, o que é que ele pede? Com base nesses dados, pode-se afirmar que a reação 1 tem variação de entalpia igual a... Então perceba aqui o seguinte, primeiro, essa equação aqui manda na 1 e na 2. Então você vai fazer o seguinte, você vai olhar o que é exclusivo da equação principal que tem na equação 2. Então observe aqui, ó, que o que tem em comum entre a equação 2 e a principal é o óxido de cobre 2, beleza? Só que na equação principal ele é reagente e aqui ele é o quê? Produto. Então aqui, ó, eu já sei que eu devo aqui, ó, inverter. Aí só recapitulando contigo, a partir do momento que você inverte a reação química, você modifica quem? O sinal da variação de entalpia. Ou seja, era exo, passou a ser o quê? Endo. E mais um detalhe, ó, eu vou ter que multiplicar, sabe por quanto? Por 2. Por quê? Porque no reagente eu tenho 2 mol de óxido de cobre 2. Aí quando eu for multiplicar, eu multiplico tudo, inclusive o quê? A variação de entalpia. Agora notem aqui um detalhe, olha o que é comum na terceira e na principal. Como você pode perceber aqui, ó, é o gás carbônico. O gás carbônico aqui ele é o quê? Produto, gás carbônico produto, gás carbônico produto, 1 mol e mol, permanece como está. Agora eu vou fazer o que eu te disse, eu inverto a primeira e multiplico por 2, deixo a segunda como está, somo, determino a equação geral e vejo a variação de entalpia e simplesmente correr para a resposta, beleza? Então, como eu te disse, ó, invertemos a primeira, modificou o sinal, era exo, passou a ser endo e multipliquei todo mundo por 2. A terceira, simplesmente repetimos, de acordo com a equação principal. Agora eu vou somar as equações. Vieira, que história é essa de somar as equações? A gente vai observar aquilo que são iguais e estão em lados opostos. Eu vou cancelar e aquilo que tiver no mesmo lado eu vou somar. E segundo Reis, a variação de entalpia nada mais é do que a soma das etapas, beleza? Então perceba aqui o seguinte, quem é que eu vou? Aqui eu tenho 1 mol de oxigênio gasoso, 1 mol de oxigênio gasoso. E vou simplesmente repetir a equação principal porque nada mais tenho para cancelar. 2 mol de óxido de cobre 2, carbono sólido, produziu 2 mol de cobre metálico e houve a liberação de quem? De CO2 gasoso. E a variação de entalpia é simplesmente a soma, a primeira mais a segunda, a soma das etapas. Como você pode observar, naquilo chamado matemática, predomina o sinal do maior, aqui vai ficar menos 15 quilocaloria, ou seja, essa reação nada mais é do que exotérmica. Como você pode constatar, a resposta está literalmente falando na letra B de bola, beleza? Continuando aqui a resolução de questões da competência 5, agora habilidade 18, uma questão bem simplesinha de cinética química, que vai envolver também o seu conhecimento de cálculo estequiométrico. Então percebas aqui o seguinte, ó, um fogão de cozinha consome 134 litros de metano por hora, medido nas CNTP. Nas mesmas condições, a velocidade de formação do dióxido de carbono resultante da combustão seria. Primeira coisa, o que é que a gente vai fazer? Descobrir quantos mols isso aqui vai representar de quem? De metano. Logo em seguida, faremos a equação, vamos balancear a equação e através do coeficiente vamos fazer a relação da velocidade. Lembrando que mesmo coeficiente quer dizer o quê? Mesma velocidade. Portanto, quando eu estiver nas CNTP, é bom a gente lembrar que a temperatura é o quê? 0 graus Celsius e a pressão é de quem? De 1 atm. E qualquer mol de qualquer gás na CNTP ocupa o volume de quanto? De 22,4. Então aqui nós temos o seguinte, se eu tiver
1 mol de metano, eu tenho 22,4 litros na CNTP. Se eu tiver 134,4 litros de metano, aqui eu vou ter quantos mols? Quando você realizar a divisão aqui, você vai observar que você vai ter um total de 6 mols de metano consumido a cada hora. Aí o que é que eu vou fazer com vocês agora? Vou fazer a combustão do metano. Olha, como ele falou, ele já foi bem claro que falou o quê? Da combustão completa. Recapitulando contigo, o que é uma combustão completa? Forma quem? Gás carbônico mais água, porque tem excesso de oxigênio. O que seria uma combustão incompleta? Forma quem? Monóxido de carbono mais água. Então, vejamos aqui o seguinte: metano gasoso reagindo com oxigênio gasoso, produzindo CO2 gasoso, mais aqui, ó, a água no estadozinho gasoso também, ou simplesmente vapor de água. Está aqui a equação. Observe que essa equação aqui, ó, ela não se encontra balanceada. Vamos balancear? Como a equaçãozinha é pequena, método direto ou tentativa. Então perceba aqui, ó, 1 mol de carbono, 1 mol de carbono. Já balanceei quem? O carbono. Aqui eu tenho quantos hidrogênios? 4. Como aqui eu tenho só 2, coloco quantos aqui, hein? 2 para equilibrar o hidrogênio. Ó, hidrogênio equilibrado. Perceba aqui um detalhezinho aqui, ó. Aqui eu tenho aqui, ó, 2 oxigênio com mais 2 aqui, eu tenho um total de 4. Como aqui eu tenho só 2, pronto, balanceei. Observe que o metano e o gás carbônico apresentam o mesmo coeficiente. Isso implica dizer que eles possuem o quê? A mesma velocidade. Qual é a diferença? Velocidade de consumo, velocidade de quem? De formação. Como ele pediu em função de hora, aqui eu tenho mol. Vou analisar aqui as alternativas. Como você pode perceber, você está vendo aqui a letra E, ó. 6 mols para cada hora seria a velocidade de formação de quem? Do CO2. Agora observe também que nessa reação química aqui, ó, quem apresenta a maior velocidade é o gás oxigênio e a água, por apresentarem o quê? O mesmo coeficiente, no caso 2, que vai ter o dobro da velocidade de quem? De consumo do metano. Tudo bem? E aí, povo lindo, bonito e maravilhoso? Olha, concluímos aqui o primeiro bloco de questões da competência 5 para o Enem. Espero ter ajudado vocês. Foi boa? Um abraço!